Hoje eu vou te mostrar 3 ótimas empresas do setor financeiro que estão baratas, pagando muito dividendo e além disso ainda tem muito potencial de crescimento, tanto no resultado como também nos pagamentos de dividendos. E como sempre nesse quadro, vamos preencher com medalha de ouro, prata e bronze para a empresa que se sair melhor, a segunda e a menos melhor em cada um desses tópicos: resultado, análise de valor, dividendos, endividamento, preço teto, preço justo, análise completa das 3 empresas para chegar em uma conclusão: qual é mais barata, qual é melhor para dividendos, qual tem maior potencial de crescimento. Então, prazer, me chamo Adam Paulo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e por todo esse conteúdo que eu te trago, eu só te convido a se inscrever no canal e partindo primeiramente para análise dos resultados mais recentes das 3 empresas, falando primeiramente do Banco Paine que veio de um bom crescimento na sua receita financeira, porém teve um crescimento ainda maior nas suas despesas financeiras, tendo assim um resultado operacional negativo, ou seja, ele teve uma queda no seu resultado operacional frente a 2023 no mesmo período, porém, ainda assim, quando a gente vai para o lucro líquido, o banco apresentou um crescimento de lucro de 43%. O porquê disso? Se ele teve um operacional pior, o porquê ele teve um lucro tão maior do que em 2023? E a resposta está nessa linha aqui: resultado não operacional. O banco veio de alguns resultados extraordinários. Banco Paine, que é uma small cap, está passando agora por um momento de aumento de capital, participou também de algumas subscrições, então o banco ele está aumentando de porte, está aumentando de tamanho. Banco Paine que de fato vem de ótimos resultados recentes, porém observe, resultados esses que em um passado próximo não eram tão bons. Ele é conhecido como o banco que dá prejuízo, porque é algo muito difícil de ocorrer, bancos darem prejuízos. Mas aqui, como estamos falando ainda de uma small cap muito pequena, ainda é muito mais volátil. Então, por exemplo, em 2017, um bom prejuízo aqui frente à sua receita, 18, 19 e 20 também veio de prejuízos, mas perceba que agora, desde 2021, o banco veio de um crescimento bem acelerado, tendo agora em 2022 um lucro líquido até então, nos 3 trimestres analisados, de 257 milhões. Um bom resultado. Banco Paine que apresenta mais um nível de risco para você que gosta de ações com tag along, que de fato trazem um nível de segurança maior. O Banco Paine não tem tag along. Como a gente sabe, nesse momento está sendo conhecido por pagar um dividend yield altíssimo, a gente já vai falar mais sobre isso, e aqui perceba que ele está pagando mais de 13% de dividend yield, de fato um dividendo muito elevado, porém quando observamos o que realmente importa, o dividend yield médio dos últimos 5 anos, o Paine não tem uma constância de dividendos. Aqui no seu passado próximo, ele inclusive em muitos momentos não pagou dividendos. Tomara que ele continue nessa alta engrenagem de crescimento de resultado, crescimento também do seu dividendo, porém o ponto é, o Paine não tem um bom histórico que aponte ele como uma empresa boa pagadora. Falando agora sobre a nossa queridinha BR Partners, que eu tenho na minha carteira pessoal, tenho também na carteira do canal, já tô dando um spoiler aqui, todo vídeo que eu solto eu lanço um spoiler, mas não tem problema. BR Partners que veio de um ótimo resultado, o banco financeiro teve um crescimento na sua receita, teve um crescimento na receita com clientes, teve um crescimento bem interessante, quase 25% no seu lucro líquido, trazendo uma ótima margem, mais de 31% de margem líquida, um ótimo ROI superior ao Banco do Brasil, mas tudo bem que aqui é uma análise um tanto quanto diferente, porque um banco, uma instituição financeira de investimentos é uma instituição financeira, então é diferente, mas de fato uma ótima rentabilidade. E se o Banco Paine é uma small cap com seus 1 bilhão de patrimônio líquido atual, aqui o BR Partners é uma micro cap, é uma empresa que não tem nem 1 bilhão de patrimônio líquido. Porém, lembrando, como o Peter Lynch tanto fala no livro dele, ali atrás inclusive, é muito importante ter em mente que uma small cap, uma micro cap, empresas pequenas têm um maior potencial de crescimento. De fato, também tem um risco maior, é mais volátil, porém tem mais potencial de crescimento. Eu te recomendo, se você tem interesse, que depois pesquise no YouTube BR Partners Adam Paulo, você vai encontrar uma análise bem recente da empresa. E além de ser um small cap, ter 100% de tag along, é uma empresa que também vem de um crescimento muito lindo nos seus resultados, te falo tanto de receita como de lucro, e diferente do Banco Paine, a BR Partners nunca, listada em bolsa pelo menos, nunca trouxe prejuízo. Aqui desde 2020, quando a empresa ainda tinha uma receita muito pequena, ela já tinha boas margens e de lá para cá houve um crescimento de receita, crescimento de margens e de lucro líquido, juntamente de um crescimento do dividendo pago. Aqui observe que a empresa paga com constância mais de 8% de dividend yield, tendo na média dos últimos 5 anos mais de 10% de dividend yield e um yield atual de mais de 13%. Sim, é uma empresa pequena que cresce muito e está pagando
muito dividendo. Aqui a BR Partners eu trouxe um vídeo, uma análise do canal, eu fiz um alerta de um dividendo extraordinário, um dividendo além do que é recorrente que a empresa fez. Já houve o anúncio, já passou a Datacoin, então não tem como mais recorrer a esse direito, porém, para quem conseguiu aproveitar essa oportunidade e já queria aumentar a posição na Partners, foi muito interessante. Mais de 5% de dividend yield em apenas um pagamento não recorrente. Então, para você que não quer perder mais informações como essa, já se inscreve aqui no canal. E falando do Banco ABC, banco esse que trouxe crescimento na sua margem financeira, veio de uma queda considerável das suas despesas com provisões, isso que é muito bom. Lembrando que a provisão sai da receita da empresa e, por consecutivo, também do lucro do resultado final. Então, ela trouxe um aumento de receita, trouxe uma queda de despesa com provisão e trouxe um crescimento de resultado operacional, 7,3% de crescimento no seu resultado, tendo por fim um lucro líquido recorrente, aqui sem falar de efeitos extraordinários, só o recorrente de quase 12%. Um crescimento interessante, lembrando de um valor recorrente, sem efeitos extraordinários. Banco ABC, que dentro dessa análise é a maior empresa, tem um patrimônio líquido já de 6 bilhões e 300 milhões, porém observe, seu valor de mercado é negociado muito abaixo do seu patrimônio líquido. Isso aqui a gente já vai conversar daqui a pouco na análise dos indicadores PL, P sobre VP, uma análise de valor, porém o banco é negociado o seu valor de mercado muito abaixo do patrimônio líquido, então desconto. Tendo também 100% de tag along e o mais importante, tendo uma constância muito interessante, tanto no seu resultado como também no dividendo pago. Porém, observe, o Banco ABC atualmente tem quase 1 bilhão de lucro líquido, aqui é o seu patamar recorde, nunca tinha chego nesse patamar de lucro líquido, uma receita também que cresceu muito frente a 2023, frente a todo o seu período histórico, porém observe essa constância de margens, essa constância de receita e lucro. O banco sempre está crescendo receita, margem e lucro. E também nunca trouxe prejuízo no seu período listado em bolsa. Isso que é muito importante. Olha esse nível de constância no pagamento. O Banco ABC, que é uma das melhores empresas quando você olha constância de pagamento, porém perceba, o dividend yield atual do banco é de 6,63, ou seja, é menor do que o da BR Partners e também o da Pine. E o seu dividend yield médio, quando a gente olha aqui, é menos de 6%. Então, por que uma empresa que é boa pagadora se o mínimo que a gente espera no dividendo médio dos últimos 5 anos é 6%? Porque esse valor de 5,53% está muito infectado pelo ano de 2020. Mas momento esse que foi uma quebra do padrão. Observe como a empresa tem uma boa constância e como ela paga um alto dividendo, um dividendo elevado. Então, na minha análise, eu desconsidero esse pagamento realmente menor que a empresa fez em 2020, porque ela traz, de fato, uma ótima constância nos últimos anos. Sendo assim, pelo Banco Pine, vem de uma queda no seu resultado operacional, tem um crescimento interessante no seu lucro líquido, mas não operacional, que é o que a gente analisa aqui no canal. O resultado operacional da empresa para se levar a longo prazo, valores extraordinários são momentâneos, não vai acontecer novamente. Então a gente busca o recorrente, para você ter ideia, até rimou. Então o Banco Pine vai ter medalha de bronze e medalha de prata para o Banco ABC e medalha de ouro para BR Partners. Partindo agora para a nossa análise de indicadores, aqui a gente vai falar de análise de valor, dividendos, margens, rentabilidade, todos os principais indicadores da empresa e começando pela análise de valor, PL, P sobre VP e EV sobre EBIT. Aqui, como são instituições financeiras e bancárias, essas empresas não apresentam EBITDA e sim EBIT, que é o resultado operacional apenas antes de taxas e impostos. Primeiramente, na análise do PL, o preço sobre o lucro, a gente vê um Banco Pine bem mais descontado, de fato. Porém, desconto esse que é muito devido a um resultado extraordinário, pelo menos desse trimestre de análise, e a gente pode observar isso também quando a gente analisa o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial. Perceba que o Banco ABC, ele se encontra mais descontado frente ao valor do seu patrimônio, e é uma empresa muito maior, tem um patrimônio muito mais elevado, e mesmo assim, você tem 23% de desconto frente a todo o seu patrimônio, quase 10% a mais de desconto do que o Banco Pine, que tem 14% de desconto frente a todo o seu patrimônio. E é para isso que serve o EV sobre EBIT, porque aqui a gente desconsidera valores extraordinários. Aqui a gente está olhando para o quanto a empresa está valendo, olhando para o seu operacional. Nesse caso, o EBIT. E aqui a gente observa um Banco ABC com um ótimo EV sobre EBIT, porém um Banco Pine que
tem um EV sobre EBIT muito inferior, ou seja, o valor de mercado da empresa frente ao seu resultado operacional está muito mais descontado, por exemplo, do que o Banco ABC. E aqui esse indicador do BRB11 ele está bugado no Investidor 10, então está negativo, porque se você for olhar na análise que eu fiz agora há pouco, não apresenta lá o valor de mercado e para calcular o Enterprise Value você precisa do valor de mercado, então tá bugado esse indicador aqui, porém não tem muito problema porque a BR Partners sinceramente é a empresa mais cara frente aos seus indicadores de valor. Daqui a pouco a gente vai falar de preço teto, preço justo, uma outra análise de precificação um pouco mais avançada, mas nessa análise de valor de indicadores, o BR Partners é o mais caro. Então medalha de bronze para o BR Partners, medalha de prata para o Banco Pine e medalha de ouro para o Banco ABC. E aqui foi totalmente oposto. Quem ganhou prata ganhou ouro, quem ganhou bronze ganhou prata e aí foi. E falando agora sobre dividendos, algo muito importante, principalmente nesse setor, quem investe no setor bancário, setor financeiro, não espera um dividend yield mais elevado, ou pelo menos mais constante. É um setor muito privilegiado para pagar altos dividendos, porque tem uma receita bem recorrente, um operacional bem redondinho, então tem uma maior capacidade de pagar um dividendo interessante e de forma constante. Então, olhando aqui para o Dividend Yield, perceba, o Dividend Yield mais elevado nesse momento é o do BR Partners, seguido pelo Banco Pine e, por último, o Banco ABC. Como eu te mostrei na análise do dividendo passado dessas empresas, o Banco Pine, ele já vou tirar de consideração porque é uma empresa que não tem uma constância, que é o que a gente olha aqui para o investimento a longo prazo, no buy and hold. A gente não quer uma empresa que lucre muito hoje, que tenha um lucro extraordinário hoje, que pague muito dividendo hoje. Não. A gente quer uma empresa que tenha isso tudo de forma recorrente. Então, o Banco Pine até então não se mostra essa empresa, até porque veio de prejuízos passados, diferente do Banco ABC e também do BRB11. E aqui a gente tem o Banco ABC que tem uma constância muito interessante, tem muitos anos a mais de análise, por exemplo, BR Partners que é bem recente em bolsa, mas o BR Partners está tendo uma ótima constância também e está pagando dividendos mais elevados do que o Banco ABC, bem mais elevados, e não é só esse ano, toda a sua média do período é mais elevado do que o Banco ABC. Então aqui novamente, BR Partners, medalha de ouro, medalha de prata para o Banco ABC e medalha de bronze para o Banco Pine. E quando a gente fala de endividamento, nenhuma das três tem um indicador de dívida líquida sobre EBITDA, nem empresas bancárias, nem financeiras, nem seguradoras, por exemplo, tem um indicador de dívida líquida sobre EBITDA. Então a gente vai dar medalha de ouro para todo mundo aqui para terminar no empate. Perceba que não tem nem dívida líquida sobre o patrimônio, nem dívida líquida sobre EBITDA e nem sobre o EBIT. Por quê? Porque a empresa financeira, bancária e de seguradoras não pode terminar o dia no vermelho. Eles têm compromissos financeiros a se honrar, então por isso, inclusive, o índice de Basileia para determinar o quanto essa empresa tem que ter de disponibilidade em caixa, logo eles não podem ter uma dívida mais elevada do que sua disponibilidade. E falando agora sobre rentabilidade, o setor bom para trazer altas rentabilidades. Setor financeiro, bancário, seguradoras são disparados os setores que trazem uma rentabilidade mais elevada de forma constante, sem muitos picos, não, algo mais constante ao longo dos anos. E aqui analisando o ROI, ROA e também o ROIC, podemos perceber que o BR Partners e o Banco Pine eles se destacam mais. Perceba que frente ao ROI, o retorno sobre o patrimônio total da empresa, o BR Partners, como é o small cap, tem mais facilidade de fato para bater um ROI mais elevado. Da mesma forma o Banco Pine, que também tem um patrimônio bem baixo, um pouco mais elevado do que o BR Partners, mas é mais ou menos a mesma coisa. E aqui perceba, no indicador de ROA, o retorno sobre os ativos totais da empresa é normal, completamente normal que o setor bancário e financeiro tenha um ROA bem apertado, bem menos elevado, até mesmo o Banco do Brasil, Itaú, porque são bancos que não precisam de muito patrimônio líquido para exercer o seu operacional, porém precisam de muitos ativos, até porque o caixa e equivalentes de caixas são ativos da empresa, que são os bens e direitos. Aí pode ser ativo circulante e não circulante, sendo o caixa um ativo circulante de alta liquidez. Então, nesse caso, é muito comum que essas empresas tenham um baixo ROA. E nesse caso aqui também, o BR Partners leva uma vantagem, tem um retorno maior frente aos seus ativos. Porém, o ROIC, o retorno sobre o capital investido, aqui a BR Partners tem um indicador muito menor e aqui não é algo extraordinário, porque, por exemplo, no caso do ROA, a gente observou que as três empresas têm um baixo ROA. Como eu te expliquei, é algo comum de todas as empresas. Porém, o ROIC não. O retorno sobre capital investido, como dito, é o retorno sobre o capital que a empresa investe. E aqui vemos que o Banco ABC e o Banco Pine trazem altas rentabilidades sobre o capital investido. Então, como o BR Partners traz uma baixa rentabilidade, aqui ele perde um ponto.
Sendo assim, medalha de bronze para o Banco ABC, que na soma total tanto do ROA, do ROIC e do ROI ainda sai um pouco abaixo do segundo colocado, que nesse caso é o BR Partners, que traz uma rentabilidade sobre o patrimônio e sobre os ativos bem elevados, mas peca muito na rentabilidade sobre o capital investido atual, e é uma tríade muito importante. Esses três indicadores têm que ter uma proporção mais ideal. E essa proporção, o Banco Pine trouxe com excelência. 3 ótimos indicadores frente ao seu setor. E seguindo nossa metodologia, partindo para a última forma de análise de precificação, preço teto, preço justo, para entendermos se está em um momento oportuno de comprar essas empresas, a gente passou pela análise quantitativa, indicadores, análise setorial, comparativa, análise qualitativa, análise dos resultados, desempenho, entender o operacional da empresa e, por fim, então, análise de precificação. Onde observe que eu peço no mínimo 8% de dividend yield para as 3 empresas. O porquê? Porque é um setor que eu enxergo uma capacidade maior de pagar dividendos, até mesmo as small caps, como é o caso do Banco Pine e do BRB11. É um setor muito privilegiado, que tem uma receita muito recorrente, aqui no caso do BR Partners, um tanto quanto menos, porque é uma instituição financeira, então a Selic acaba bonificando ele em uma parte, prejudicando um pouco em outra. Na análise que eu fiz da empresa eu falo um pouco mais sobre isso, mas tem essa diferença, as outras duas são bancos de fato, e o BR Partners é uma instituição financeira de investimentos, e tendo feito todo o projetivo atual das empresas e com a taxa base mínima de 8%, temos o Banco Pine com mais margem de segurança frente ao preço teto, um preço teto de R$ 5,58 frente à cotação atual, que veio de um crescimento interessante, mas agora já veio de uma queda novamente, tendo agora sua cotação de R$ 4,53, ou seja, 11% de margem de segurança, um dividend yield projetivo de 9,86, sendo esse dividendo de forma recorrente. Mesmo assim, o banco tem bastante capacidade de pagar dividendos. BRB11 em segundo lugar, quase 11% de margem de segurança também, um preço teto de quase R$ 18, atualmente tendo sua cotação de R$ 14,51. Banco Pine que recentemente foi cotada a mais de R$ 15,40, porque ele fez, como eu te falei, um anúncio de um pagamento muito elevado, extraordinário, o que deixou o mercado agitado. Todo mundo queria um pouquinho dessa fatia, até eu, e todo mundo comprou ali sua posição o quanto antes possível e assim ganhou direito aos dividendos, porém também a empresa deu uma disparada nesse meio tempo na sua cotação e agora, após o final da Datacom, a cotação já caiu novamente, normalizou e, por fim, o Banco ABC. Como a gente pode observar, tem um dividend yield projetivo de 8%, um ótimo dividend yield projetivo, porém bem menos elevado do que o Banco Pine e o BRB11, tendo apenas 1% de margem de segurança, ou seja, quase que o seu preço justo olhando para dividendos. E aqui eu estou pedindo 8% para todo mundo, então é uma análise bem justa. Agora, quando a gente fala de preço justo, pautado no Benjamin Graham, aqui olhando para um potencial de valorização da empresa frente ao seu PL e o seu P sobre VP, temos o BR Partners com muito potencial de crescimento ainda de valorização, porém bem menos do que o Banco Pine e também o Banco ABC. 50% a mais de potencial de valorização. Por quê? Porque são empresas que são negociadas com pouquíssimo ágio frente ao lucro que elas entregam atualmente, ou seja, descontadas frente ao lucro e também, principalmente, tem descontos de fato frente ao seu valor patrimonial. Você paga menos pela empresa do que o seu patrimônio. Como eu sempre falo, você paga menos do que o patrimônio, a base de clientes, resultado atual, projeção de resultado futuro, tudo isso por menos do patrimônio da empresa. Então, muito desconto, logo também muito potencial de crescimento. Para você ter ideia, tanto o Banco Pine como o Banco ABC tem preço justo de mais de o dobro da sua cotação atual. E para você que quer o preço teto e o preço justo, Magic Fórmulas automáticos vinculados com a B3, o projetivo de mais de 60 das principais empresas, além também do controle da sua carteira de ativos, fundos imobiliários, ações, renda fixa, criptomoedas, todos os seus ativos e dividendos. Planilha essa que é automática, vinculada com a B3, 100% vitalícia. Você adquirir agora, você leva para sempre em apenas um pagamento. Funciona tanto no celular como no computador. Foi de fato planejada para ser uma planilha simples, de fácil utilização e caso fique alguma dúvida, você conta com todo o meu suporte. Se você tem interesse na planilha, ela se encontra aqui embaixo na descrição. Então, medalha de ouro para o Banco Pine, tanto no preço teto como no preço justo, e ao final da análise a gente vai chegar em um consenso. Eu vou conversar com vocês sobre a minha interpretação sobre essa planilha e os resultados, e eu quero saber de vocês também qual a interpretação de vocês e qual dessas você acha mais barata, melhor, mais oportuna. BRB11 que ganhou medalha de prata no preço teto e medalha de bronze no preço justo, e o movimento oposto no Banco ABC. Medalha de bronze no preço teto e de prata no preço justo. Sendo assim, no total, 4 medalhas de ouro de virada. O
BR Partners estava ganhando até então, mas aí no preço teto e preço justo, o Banco Pine passou o BR Partners, 4 medalhas de ouro para o Banco Pine, 3 de ouro para o BR Partners e 2 para o Banco ABC. E fazendo o mais importante, que é uma interpretação de toda essa análise, aqui a gente vê um resultado interessante das 3 empresas. O Banco Pine ele teve uma queda no seu resultado operacional, que é sempre um pouco preocupante. A gente observou que foi pelo aumento de PDD, principalmente também de despesas financeiras como um todo. Então o banco ele tem que corrigir isso, porém ainda assim teve um ótimo resultado. Mesmo com a queda operacional, o BR Partners e o Banco ABC, então, tiveram crescimentos no seu resultado, crescimentos bem interessantes. Todas as empresas têm ótimos indicadores, rentabilidade, dividendos, com destaque atualmente para o BR Partners, que traz tanto um elevado dividendo, como também um dividendo bem constante, pelo menos nesse período de análise que a gente tem disponível. As empresas não têm endividamento, por tudo que eu já te falei, porém, no preço teto e preço justo, olhando para dividendos e para um potencial de valorização, aqui, de fato, o Banco Pine ele trouxe uma vantagem muito interessante, porque ele se encontra muito barato frente ao que ele entrega, tanto frente ao dividendo atual e como também o preço atual. Lembrando que essa questão de resultado e dividendo no Banco Pine me pega um pouco, porque é um banco que ainda não se provou constante. Então, por isso que eu estou frisando. Tudo isso atualmente. Quando a gente olha para o passado do Banco Pine não é tão interessante como os das duas outras empresas. Porém, nesse momento atual de precificação, frente ao dividendo e o preço justo, o Banco Pine se encontra de fato muito descontado. E aqui, como eu te mostrei, o Banco ABC, por exemplo, ficou em último nessa análise de precificação, principalmente frente ao dividendo que ele entrega, mas mesmo assim ele tem margem de segurança. É porque ele tem menos do que as outras duas empresas. Porém, mesmo assim, a empresa se encontra barata, se encontra com margem de segurança frente tanto dividendos como uma análise de valorização. Tendo então todo esse material de estudo, me deixa aqui no comentário qual a ação mais interessante, me fala o porquê também, um comentário bem completo, qual é a melhor empresa, mais barata, em mais oportunidade e o porquê disso. Deixa aqui que eu tô bem curioso para saber sua opinião. No mais, eu te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Você, além disso, me ajuda muito também. Te deixo a recomendação desse vídeo, onde fazemos a mesma análise do setor financeiro. Esse vídeo aqui é o puro mel. No mais, foi um prazer te ter por aqui e é só o começo.